O professor Valentim Facioli é docente de literatura brasileira da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, da USP. E hoje ele falará aqui sobre Machado de Assis, um autor ao qual ele dedicou também uma sua importante participação em um livro da editora Ática, Machado de Assis, juntamente com o professor Alfredo Bose e José Carlos Garbulho. Também o professor, é da autoria do professor, juntamente com os mesmos autores citados, o livro da Ática sobre Graciliano Ramos, que são duas obras consideradas assim, fundamentais para os estudos desses autores. O professor publicou também uma antologia da poesia romântica brasileira e um livro dedicado a Breton e Trotsky, por uma arte revolucionária, publicado pela editora independente. Paz e Terra. Por uma arte revolucionária independente na Paz e Terra. O professor, muito modestamente, me indicou alguns títulos de livros, lembrou? Não é? Mas ele escreve e publica constantemente ensaios, trabalhos em revistas e jornais sobre literatura brasileira. O professor, então, falará hoje para vocês sobre um tema escolhido pelos professores. Eu queria só de literatura brasileira, mas eu quero lembrar que ele está aqui a convite do curso de pós-graduação em letras, da área de teoria literária e literatura comparada, e da disciplina de literatura brasileira do Departamento de Literatura. Boa noite. Eu vou fazer hoje com vocês uma abordagem bastante modesta e singela de 2 contos de Machado de Assis. Não é, portanto, a obra toda, não é nenhum romance, né, mas apenas 2 contos. E, na verdade, trata-se de 2 contos extremamente interessantes, né, complexos, de difícil interpretação. E esses 2 contos, até certo ponto, permitem que a gente generalize algumas conclusões, né, que se pode tirar a partir deles para alguns aspectos fundamentais de toda a obra do Machado de Assis. Esses 2 contos são muito conhecidos, né? Um deles é o célebre Teoria do Medalhão e o outro é o Singular Ocorrência. O Teoria do Medalhão saiu em papéis avulsos, é um livro publicado em 1882. E o Singular Ocorrência é de História Sem Data, que é de 84. O Teoria do Medalhão teve uma publicação anterior ao livro, né, saindo numa revista do Rio de Janeiro. Isso me permite considerar o seguinte: o Machado foi um escritor compulsivo. Ele escrevia muito, continuamente, constantemente, e mais ainda, é um escritor que passou por um processo contínuo de aperfeiçoamento, né? Há escritores, por exemplo, que escrevem um primeiro livro e depois devia parar aí, porque os outros são, em geral, piores que o primeiro, né? É conhecida a história do Joaquim Manuel de Macedo, que depois da Moreninha escreveu outros 60 romances, mas nenhum tão bom quanto a Moreninha. Então, se parasse no primeiro, ficaria melhor. No caso do Machado, ao contrário, né? Ele realmente teve um processo, né, progressivo de aperfeiçoamento e é notória, por exemplo, a divisão que se faz da obra dele em 2 fases, difíceis de classificar por comodidade didática. A gente diz que uma é romântica, a outra é realista, ou então diz, bom, é a primeira fase e a segunda fase, sendo que a divisão dessas 2 fases está marcada tradicionalmente pela publicação das Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Obra que foi publicada em folhetins no correr do ano de 1880 e em livro no ano de 81. Agora, interessante é que várias histórias onde está a Teoria do Medalhão é do mesmo período, é da mesma passagem, vamos dizer assim, não é? E são contos que ele publica antes do Brás Cubas e depois do Brás Cubas e junta em livro, então, imediatamente depois do Brás Cubas, em 82. Quando eu digo que ele é um escritor compulsivo,
ele escreveu realmente muito. Eu não tenho isso na cabeça, mas ele deve ter publicado quase 300 contos. São muitas histórias, né? Muitas variações de histórias, muitos pequenos fragmentos de histórias que ele escreve, reescreve. Há contos, inclusive, em que ele antecipa, por exemplo, temas tratados, né, nos romances. Há contos que são praticamente capítulos de romance que depois ele reescreve, né, o mesmo assunto, o mesmo tema, adaptando para os personagens do romance, mudando o nome das personagens, mas passa praticamente a mesma coisa. A saber, portanto, que há uma crítica brasileira, a Sônia Brainer, que assinala que tanto o conto quanto a crônica do Machado, que ele também escreveu, né, algumas milhares de crônicas, tanto o conto quanto a crônica parecem ser uma espécie de laboratório, né, onde o Machado fazia tanto experimentações formais quanto experimentações temáticas que depois ele aproveitaria no romance. Isto, né, se a gente considerar que o romance seria, digamos assim, o ponto mais alto da obra dele. É claro que essa afirmação é duvidosa, na medida em que o conto, né, e mesmo a crônica, ambos são gêneros próprios, com finalidade própria, com estatuto próprio, com modo próprio de representação, de sorte que é verdade que há aparentemente experimentação no conto e na crônica que depois vai, né, ao romance, mas eu preferia dizer até que, preservando a autonomia da crônica e a autonomia do conto, né, considerar, portanto, esses gêneros em si mesmos. E ele realiza pontos altíssimos, né, nesses dois gêneros. A crônica do Machado, inclusive, é interessante que ela está praticamente sem estudar, né, e atualmente até sem publicar. Muito pouca coisa tem sido republicada. Fora desta edição aqui das obras completas, né, que, aliás, são bastante incompletas, que chamam incompletas, porém falta muita coisa, né? Fora esta edição, que é em 3 volumes, um deles dedicado à crônica e à poesia, não se encontra a crônica do Machado, né? E o interessante é que a crônica, em princípio, ela morre no jornal, né? A duração de um jornal a gente sabe, é da banca de manhã ao açougue, ou, enfim, alguma outra coisa à tarde, não é verdade? Mas a crônica do Machado, apesar disso, em sua imensa maioria, tem uma vivacidade de estilo, de tratamento temático, que pode-se dizer que, apesar de passados 100 anos ou mais da sua publicação, ela ainda mantém esta vivacidade. Ela pode ser lida com interesse. É certo que não todas, né? Mas pelo menos um número significativo. E um escritor que consegue fazer crônica ficar viva, né, por 100 anos, realmente não é pouca coisa. Eu devo também insistir, né, que, a meu ver, isso já é chavão, o Machado de Assis é de longe o maior escritor brasileiro. Isso não quer dizer que seja o único bom, né? O Brasil tem muitos escritores bons, né, uma quantidade realmente grande, mas, a meu ver, nenhum produziu uma obra, digamos assim, com a sistematicidade, né, da experimentação de estilo e do tratamento temático de assunto, como fez o Machado. É um homem que aparentemente não fez outra coisa na vida a não ser dedicar-se à literatura. Inclusive porque tinha da literatura e da arte uma concepção muito séria e muito alta. Agora, isso também no Brasil não significa que o Machado de Assis seja necessariamente o escritor mais conhecido. É verdade que a bibliografia hoje sobre ele é muito grande, né? É vasta e tem muita coisa muito boa. Mas eu imagino se a França, né, tendo um escritor como Machado de Assis, inclusive pela excepcionalidade desse escritor no seu momento histórico, o que teríamos de bibliografia sobre Machado na França, ou na Alemanha, ou na Inglaterra, qualquer coisa assim, né? Como existe, enfim, sobre Flaubert, sobre Balzac, que é tanta coisa, por exemplo, só sobre Flaubert, que provavelmente se a gente fosse se pôr a ler tudo que existe na França sobre Flaubert, uma vida toda não seria suficiente. Né? Sem dizer a própria coisa do Flaubert, que é também vastíssimo. Nesse caso, né, eu estou falando isso porque vocês, a maioria de vocês é tudo muito jovem, né? E se tiverem simpatia e afinidade com a literatura e com o Machado, podem escolher desde logo, confiando em mim, né?